Bom dia, estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu falo com vocês desde que eu assumi o ministério, que foi ontem, né? Então, é a primeira vez que a gente conversa e eu queria dizer umas palavrinhas primeiro, depois eu vou fazer uma breve meditação aqui com os irmãos. Mas o que eu queria dizer duas coisas primeiro, como introdução, já que é a primeira vez que nos falamos, e eu acho que os irmãos precisam saber e precisam ouvir isso, tá bom? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu estou muito feliz, tá bom? Muito mesmo. Desde que os irmãos me chamaram, né, aqui a primeira vez, e depois quando me comunicaram, né, que eu tinha sido aprovado naquela assembleia em que vocês escolheram, tudo isso me deixou muito feliz. Então, eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês. E, para mim, é um motivo de grande alegria mesmo. Tá? Eu não estou, assim, pulando, eu não sou muito de pular, não, né? Se for muito necessário, a gente pula. Mas, por dentro, no coração, eu estou pulando. Quando o Serginho me ligou, ele falou que eu tinha sido aprovado e fez um convite ainda por telefone, né? Antes do convite formal. Eu desliguei o telefone, eu fui bastante correto, né, politicamente correto com ele, agradeço o convite dos irmãos, né, aquela coisa pastoral, né? Mas quando eu desliguei o telefone, sabe, aquela coisa que, graças a Deus que não tinha ninguém perto ali, né? Isso porque eu estou dizendo que eu estava realmente muito feliz, fiquei muito alegre por isso. Eu sei que a vida, como eu falei ontem, né, a gente vai ter muita luta, o ministério não é fácil, e vamos ter muitos momentos difíceis aí pela frente, e talvez a gente tenha que chorar algumas vezes, mas vamos deixar, como eu disse ontem, vamos deixar para chorar quando a gente tiver que chorar, não é isso? Agora é hora de se alegrar, e quando chegarem as lutas, vamos enfrentá-las juntos, tá bom? Eu sei também, irmãos, que a alegria que a gente tem de fazer a obra do Senhor, ela não é o critério para fazer a obra de Deus. Tem gente que, eu só vou fazer para o Senhor se for com alegria. Se não for com alegria, não tem que fazer nada. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque o que Deus está querendo da gente não é a nossa alegria, Ele quer a nossa obediência. Acima de tudo, a obediência. Se obedecer ao Senhor for uma coisa boa, então amém. Né? A gente vai fazer com alegria. Se obedecer ao Senhor não for uma coisa muito alegre, talvez um pouco difícil até, como foi o caso de Jesus, que entregou sua própria vida na cruz, não foi uma coisa alegre, né? Mas ele foi obediente. Um segredo que a gente precisa entender da vida cristã é que Deus ele não está muito preocupado com a nossa alegria e com a nossa felicidade. Tem gente que acha que Deus está preocupado com a sua felicidade. Na verdade, Deus não está muito preocupado com a nossa felicidade. Deus está preocupado, e Ele está trabalhando isto sim, pela nossa santidade. Então, no processo da obra de Deus em nossas vidas, a santidade é o objetivo número 1 de Deus. E o que Deus vai produzir em nós é a santidade. A alegria e a felicidade, elas serão resultado da nossa santidade. Se você seguir o caminho de Deus certinho, trabalhar junto com Ele, um dia você vai ser santo, né? Ou você vai trabalhar no sentido da santidade, e um dia você vai perceber que você está feliz. Tá certo? Então é assim que funcionam as coisas com Deus. Se você trabalhar junto com Ele, a felicidade é algo que vem naturalmente. A felicidade é uma consequência, né? Na verdade, a gente não tem que buscar a felicidade. Ela é uma consequência de outras coisas. E uma delas, a principal delas, é a consequência da nossa obediência a Deus. Então, eu fico muito feliz, porque antes mesmo, né, do futuro, eu sei que o futuro nosso vai ser um futuro muito bom, e a gente vai ser muito feliz no futuro, mas já no ato da obediência eu já fui feliz. Não é bom quando acontece isso ou não? Já no ato da obediência. Eu sei que Deus vai nos dar felicidade no futuro, mas já obedecendo hoje eu já sou feliz. Então, isso me deixa muito feliz.
Quando acontece isso, é realmente maravilhoso. Não precisava, se Deus me mandar lá para o, sei lá, para o Amazonas, me mandar lá para, para qualquer lugar que Ele queira, que seja muito difícil, eu vou. E vou fazer a vontade dEle, mesmo que não seja para o meu conforto pessoal. Mas fico feliz que no fim deu certo, juntou aqui a fome com a vontade de comer. É mais ou menos quando você, por exemplo, quer namorar uma pessoa, já viu isso? Aí você está apaixonado. Aí você ora, Senhor, essa é a pessoa que o Senhor tem escolhido? E aí Deus diz, vai fundo, vai lá. Não é bom quando acontece isso ou não? Quer dizer, você quer obedecer e ao mesmo tempo é exatamente aquilo que você queria mesmo. Então, foi muito bom. Nesse sentido, deu certinho e fico feliz que tenha dado muito certinho com relação a essas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é isso, é que eu estou realmente muito feliz, muito mesmo, de estar fazendo a vontade do Senhor. O convite dos irmãos me deixou muito feliz. Deu até vontade, eu não fiz isso, claro, porque eu não ia fazer uma coisa, mas me deu até vontade quando o Sérgio falou para mim, e contou, os irmãos teve a assembleia, e o irmão está sendo convidado para ser o pastor. Me deu até vontade de falar, Serginho, querido, fala de novo. Só que agora fala bem devagarinho, porque foi muito bom ouvir aquilo. Aliás, o Serginho, querido, até agora era irmão Sérgio, inclusive. Olha aqui, até agora era irmão Sérgio. O Serginho está saindo sem querer aqui, desculpa. Irmãos, eu estou muito contente, muito mesmo, de estar com vocês, tá bom? Espero que vocês fiquem felizes junto comigo. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês, e vocês vão entender, espero, o que eu quero dizer com isso, é que também uma outra coisa que não precisava ter acontecido, aconteceu. A primeira foi a felicidade, não precisava ter aconteceu. A segunda coisa que não precisava ter acontecido, mas aconteceu, é que quando eu vim aqui a primeira vez, eu senti no coração que eu ia ser pastor dessa igreja. Quase que eu acho que é melhor a gente pode parar o processo, um negócio mais ou menos assim. Eu não estou falando isso para a minha glória, mas os irmãos que têm o Espírito Santo, como eu tenho no meu coração, sabem do que eu estou falando. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Assim como no caso da felicidade, tem que tomar cuidado com esse sentimento, de que, eu estou sentindo que é isso. Porque o critério para as nossas ações não é aquilo que a gente está sentindo. Tem muita coisa que eu não estou sentindo e, no entanto, é a vontade de Deus. As circunstâncias favoráveis, o sentimento favorável, tudo isso é muito bom, mas não é critério. O critério para você saber se você vai fazer uma coisa ou não é a vontade revelada na palavra de Deus. Você tem que olhar na Bíblia. Se a Bíblia diz, você gostando ou não, é isso que você tem que fazer, tá certo? Mas eu fiquei feliz de ter vindo aqui e ter sentido, eu acho que eu vou ser pastor dessa igreja, Algo tocou no meu coração e eu espero que tenha tocado no coração dos irmãos também. Se tocou no coração de vocês, agora pensando bem, eu também pensei assim, isso me deixa muito feliz também. É algo que Deus faz em nossas vidas. Ele trabalha de tal forma que em muitos momentos a gente sabe que aquilo é vontade do Senhor. A gente precisa tomar cuidado, como eu disse, porque das maneiras como Deus fala, essa questão da circunstância favorável, ela é das últimas, na verdade. Deus fala de 4 maneiras, especificamente em nossas vidas. Ele fala através da palavra, e essa é a mais importante de todas. Ele fala através da oração, e quando você ora, Ele coloca algo no teu coração. Ele fala através da comunhão com os irmãos aqui, conversando, ouvindo uma mensagem, tomando café com seu irmão. Ele fala, porque a igreja é o corpo de Cristo. E Ele fala, por fim, através das circunstâncias favoráveis. Agora, as circunstâncias é o último deles. E tem que tomar cuidado, porque nem sempre as circunstâncias são favoráveis. E, no entanto, é vontade de Deus. Lembra quando o povo foi conquistar Canaã? As circunstâncias eram desfavoráveis. E, no entanto, era a vontade de Deus. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, irmãos, é muito bom quando dá certo. As circunstâncias são favoráveis e aquilo realmente era a vontade do Senhor. Então, quero dizer para os irmãos que, quando eu vim aqui, eu senti algo mesmo no meu coração e fiquei feliz de que aquilo que eu sentia realmente acabou logrando resultado. E, graças a Deus, aqui estamos nós hoje para celebrar esse sentimento. Tá bom? Então, a minha oração é que Deus nos abençoe e nos dê um caminho bem feliz e abençoado juntos. Eu não estou aqui para trazer um tempo de paz,
mas eu estou aqui para lutar junto com vocês. Se Deus vai nos dar lutas de agora para frente, como já não tem nos dado. Mas talvez a diferença é que vamos lutá-las juntos, tá certo? E vamos vencê-las todas. E tudo que Deus colocar na nossa frente, vamos obedecer, vamos seguir em frente e vamos conquistar aquilo que Ele oferecer para nós como igreja. Amém? Amém. Eu quero em breves palavras, não quero me demorar muito, mas quero falar um pouquinho com vocês a respeito de esperança. Aliás, o tema hoje é a esperança. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje de manhã e vamos falar também à noite. À noite vamos falar no texto que lemos ainda agora pela manhã, lá em Romanos capítulo 8. Mas hoje pela manhã nós vamos falar em Isaías, no capítulo 12. O capítulo 12 de Isaías é um salmo, na verdade. Ele parece um salmo. Aliás, Isaías tem vários textos que parecem salmos, e de fato são salmos. Provavelmente o capítulo 12 de Isaías foi um hino que talvez o próprio Isaías tenha composto. Isaías, além de profeta, e um grande homem, né, um sábio de seu próprio tempo, Isaías também parece que era um poeta, assim como Davi, que além de rei, era um poeta. Isaías, provavelmente um poeta, escreveu vários salmos, e ele colocou esses salmos no seu livro, que poderiam até estar nos salmos. Se tivesse nos salmos, você não ia nem notar a diferença de ser um texto profético e, ao mesmo tempo, também um salmo. Um desses salmos de Isaías é o capítulo 12. E a gente vai ler esse texto. Eu vou começar aqui do versículo 2, tá bom? A gente não vai ler o primeiro, eu vou explicar daqui a pouco por que a gente não vai ler o versículo primeiro. O versículo 2 diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Não é bonito esse texto aqui? Eu acho muito lindo, né? E esse texto, ele tem uma frase que eu não li propositadamente, vocês devem ter percebido isso. É uma frase que tem nesse salmo, que diz: e direis naquele dia. Direis naquele dia. Naquele dia vocês vão dizer, ou vocês vão cantar assim, ou vocês vão recitar esse salmo. Quando Isaías diz, vocês vão recitar esse salmo naquele dia, ele está querendo dizer com isso que esse salmo não é para ser cantado hoje. Olha que interessante, não é? Não é hoje. Vocês vão cantar esse salmo, mas vocês vão cantar naquele dia, ou seja, no futuro. Ele diz isso duas vezes. Ele diz isso no versículo 1, ele fala, direis naquele dia, ele já dá a introdução, dizendo que é um salmo para o futuro, e diz também no versículo 4, e direis naquele dia. Ele insiste nesse salmo, que esse salmo é um salmo para o futuro. A gente pode chamar isso aqui de o louvor do amanhã. Se eu fosse o autor desse salmo, acho que eu ia dar esse nome, é o louvor do amanhã. É um louvor que você vai fazer só amanhã. Por quê? Porque, irmãos, algumas das bênçãos de Deus, elas só vão poder ser compreendidas, só vão poder ser agradecidas e também só vão poder ser louvadas plenamente no futuro. Hoje você ainda não vai entender direitinho o que Deus está fazendo. Você só vai entender no futuro. Talvez olhando para trás, agora eu entendi o que Deus estava fazendo. Não é assim? Você olha para trás e você tem aquela perspectiva da história completa. No presente, essas bênçãos, elas ainda não podem ser completamente distinguidas. Talvez eu ter vindo aqui, né, na igreja de vocês, estar aqui, os irmãos interpretam isso como bênção, como eu mesmo interpreto como bênção. Mas qual é o tamanho dessa bênção? E qual é a dimensão da bênção? Nós não podemos determinar. Só Deus é que sabe o quão bom foi eu estar aqui com vocês. De que bênçãos virão
deste resultado, deste processo. Eu diria aqui que algumas bênçãos, elas são como sementes. A gente gosta de falar do fruto, né? Que Deus ele nos dá o fruto. De fato, Ele nos dá o fruto mesmo. Mas nem todas as bênçãos de Deus, elas vêm na forma do fruto. Algumas bênçãos, elas vêm na forma de sementes. E essas sementes precisam ser plantadas. Então eu vejo que foi uma bênção estar aqui com vocês. Mas talvez essa bênção, a maior parte dela, Ele nos deu alguns frutos. Mas o saco de bênçãos, né, o grande conjunto de bênçãos, não veio na forma de fruto, veio na forma de sementes. E agora nós precisamos plantar essas sementes. E nós vamos colher essas bênçãos no futuro. Nós ainda não temos a dimensão daquilo que Deus vai fazer na vida dessa igreja, pelo fato de estarmos trabalhando juntos. Mas nós vamos descobrir, não é verdade? Vamos trabalhar juntos para descobrir o que afinal Deus queria quando Ele me trouxe até aqui. Nós não compreendemos isso agora. Nós não compreendemos o tamanho, a dimensão dessa bênção. Vai ser necessário quanto tempo? Quanto tempo eu tenho que ficar nessa igreja para a gente ver a obra completa de Deus? Irmãos, isso não pertence a mim e não pertence a vocês. Esse é o tempo de Deus na nossa vida. Vamos colher esses frutos no futuro? Vamos. Deus sabe quando. Deus sabe como. E Deus sabe quais serão esses frutos. Deus sabe. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas abortam o processo de Deus em suas vidas porque não têm paciência de esperar o tempo de Deus. É necessário tempo. Eu estava no culto de oração aqui na quarta-feira, né? E a gente estava tão gostoso. Aí quando terminou a oração, aí eu falei, mas agora que estava ficando bom. Aí eu fiz uma brincadeira com os irmãos. Oração é que nem caminhada. Ela só começa a funcionar depois de meia hora. Aí eu falei, orar é ruim, você acha ruim orar? Eu vou dizer por que você acha ruim orar, é porque você ora pouco. É que nem caminhada. Você caminhar 5, 10 minutos, você só vai se esgotar e não vai acontecer nada. Né? Caminhar é bom, depois aí começa a ficar gostoso. E começa a funcionar. Oração é assim. As bênçãos de Deus são assim também. Precisa de tempo. É por isso que o Salmo diz, vocês vão dizer isso naquele dia, porque precisa de tempo para entender a obra de Deus. Quanto tempo? Não sei. Eu sou casado há 30 anos. Estava falando com alguns aqui que são casados há 38, 40, outros há 50. É preciso ter esse tempo. E o tempo que Deus nos der enquanto estivermos aqui. Qual é o tamanho da bênção de Deus na nossa vida? Nós vamos descobrir no tempo de Deus. No tempo de Deus. Há muita gente reclamando que não é tão feliz quanto poderia ser. Que não é tão abençoada quanto poderia. Eu podia ser mais abençoado. Sabe qual é o problema com essa reclamação? É que você ainda não viu tudo que Deus pode fazer na sua vida. Há muitos frutos que Deus ainda há de nos dar no futuro. Que frutos são esses? E por que o louvor do amanhã é melhor do que o louvor de hoje? O louvor de hoje está bonito, né? Ontem, por exemplo, foi muito bonito louvar a Deus. Irmãos, o louvor de amanhã vai ser melhor. Muito melhor do que o de ontem. E eu vou dizer por quê. E Isaías nos diz por quê. Primeiro, porque só então, só amanhã, é que nós vamos saber e discernir qual é o tamanho do amor de Deus. E vamos poder separar o que é a ira de Deus e o que é o amor de Deus. Os irmãos estão vivendo uma história recente. Onde é que Deus agiu com amor? Onde é que foi a ira? Onde é que Ele castigou? Aonde é que Ele purificou? Aonde é que Ele abençoou? Onde Ele acrescentou? De onde Ele tirou? Não sei, não sabemos. Não temos ainda essa dimensão. É preciso tempo para isso. E é por isso que o texto diz, graças te dou, ó Deus, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me confortaste. Agora Isaías pode ver. Sim, até esse ponto foi a ira, a partir desse ponto foi o amor. Foi preciso tempo para isso. E é por isso que o louvor de amanhã é melhor. Porque muito do que a gente pensa que é bênção, às vezes não é. E muito do que você acha que é maldição, às vezes não é. Às vezes é uma bênção disfarçada, né? Você só vai descobrir isso no futuro de Deus. Muito do que pensamos hoje que é castigo, na verdade é bênção disfarçada. E você vai descobrir amanhã. Na verdade, Deus estava trabalhando na sua vida e aquilo acabou sendo algo bom.
você vai saber no futuro. É preciso tempo para responder à pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a igreja? Por quê? Precisa de tempo. Deus vai responder essa pergunta e nós vamos louvar a Ele pelo que aconteceu. Amanhã. É preciso tempo. É preciso tempo. O louvor de amanhã também é bom e é melhor, inclusive, do que o do presente, porque só amanhã nós vamos compreender e entender a proteção e o cuidado de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa igreja. O texto diz: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Agora Isaías entendeu a proteção de Deus. Na época parecia que Deus não estava protegendo. Mas Deus não está protegendo? Então por que está acontecendo isso? Isaías não entendia isso naquele momento. Mas ele no futuro vocês vão entender. No futuro vocês vão compreender. Quando Isaías escreve esse texto, está acontecendo uma guerra. O povo de Israel está sendo invadido. E pior, eles estão perdendo a guerra. O povo está perdendo. Então Isaías escreve sobre a perspectiva de uma derrota. E na derrota, acho que o povo pensava: Deus esqueceu de nós, Deus nos abandonou. Essa derrota significa que Deus não gosta de nós. E Isaías, então, agora pode dizer: no futuro, vocês vão poder dizer: não, na verdade não é isso, é o contrário. Na verdade, Deus é a minha salvação, Deus é a nossa salvação. É preciso tempo para entender isso, de que na verdade nós não estamos sendo derrotados, Deus não nos abandonou, Ele nos protege. É por isso que Ele diz: Deus é a minha salvação. Mas vocês vão cantar isso naquele dia, não é hoje, ainda não. É preciso esperar, é preciso paciência. Talvez na época da dificuldade, da tempestade da vida, vocês podem achar até que estão sozinhos. Mas agora, nesse futuro de Deus, olhando para trás, vocês vão descobrir que Deus nunca abandonou vocês. E finalmente, o louvor do amanhã, ele é melhor, porque só então a gente vai compreender o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Como é que Deus domina todas as coisas e como Ele domina a nossa própria vida. O verso 4 diz: tornai conhecidas entre os povos as tuas obras, ou as obras de Deus. E o verso 5 diz: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Às vezes a gente tem a tendência de achar que Deus perdeu o controle da história. Tem muita gente que achou que do Covid, acho que Deus deve ter perdido o controle. Irmãos, Deus jamais perde o controle da história. Aliás, principalmente nos momentos da dificuldade e da aflição, é que Deus tem o controle absoluto, principalmente neste momento. Mas então, anos depois, muito tempo depois, você olha para trás e você pode finalmente compreender o plano de Deus. Um dia você olha para trás e você vai dizer: agora, finalmente, eu percebi o que é que Deus estava fazendo. Não é assim na sua vida? Não é assim que acontece? Finalmente, agora, eu posso ver o que Deus estava fazendo na minha vida. Então, não tenha pressa. Vamos andar juntos com Ele. Vamos sorrir juntos. Vamos chorar juntos quando tivermos que chorar. Mas vamos persistir naquilo que Deus colocou diante de nós. Um dia a gente vai louvar a Deus e o nosso louvor vai ser mais bonito do que aquele louvor de ontem. Amém? Por isso, fecha teu olho, eu quero orar contigo. Deus bendito, nós cremos na palavra do Senhor, falada através do teu profeta, Senhor. Cremos que o louvor do futuro vai ser melhor do que o louvor do presente. E olha que o louvor do presente é maravilhoso, Senhor. Nós hoje vemos bênçãos, vemos coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vemos a maneira como o Senhor tem nos dirigido, como o Senhor tem nos protegido. Podemos ter uma ideia da dimensão do teu amor, da tua proteção sobre nossas vidas. Mas, Senhor, é apenas uma ideia muito vaga, porque o nosso coração jamais pode imaginar o que o Senhor tem preparado para nós. Como, aliás, disse o teu apóstolo, Senhor, na primeira carta que escreveu para os Coríntios: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e sequer chegou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
O Senhor tem preparado algo maravilhoso para nós, Senhor. Esse há de ser o nosso louvor do amanhã. O louvor do amanhã vai ser lindo, Senhor. Nós vamos poder olhar para trás, engrandecer o Teu nome, Senhor. O que hoje já é uma alegria para nós, amanhã será transbordamento, Senhor. O que hoje é satisfação, Senhor, amanhã há de ser uma exultação, Senhor. O nosso coração vai se arrebentar de tanta alegria na presença do Senhor. Pensávamos que era bom e descobrimos que era excelente. Achávamos que o Senhor era lindo e descobrimos que o Senhor é a coisa mais maravilhosa que existe e é absolutamente conquistador para nós, sedutor para o nosso coração, Senhor. Nós vamos engrandecer tanto ao Senhor no futuro e ficaremos tão felizes, ó Deus, porque finalmente vamos entender a obra do Senhor e a forma como o Senhor agiu em nossas vidas. Dá-nos paciência, Senhor. Certamente as lutas do presente, elas não podem tirar essa perspectiva daquilo que o Senhor há de fazer. Renova a nossa esperança, Senhor. Aliás, a esperança é uma das poucas qualidades da vida cristã. Na verdade, uma das três, apenas o amor, a fé e a esperança. Renova a nossa esperança, Senhor, e que creiamos nisso. Creiamos que o Senhor há de fazer algo lindo na nossa história. Nós vamos louvar ao Senhor novamente. E quando te louvarmos, ó Deus, o nosso louvor será lindo. Como disse o profeta Isaías, nós diremos naquele dia, ó Deus, nós esperamos esse dia, Senhor. Quando vai ser esse dia? Talvez daqui uns 5 anos, talvez daqui uns 10 anos, talvez daqui 20 anos, não sei. Mas nós vamos cantar ao Senhor naquele dia, e vamos olhar para trás, e vamos compreender a obra do Senhor, e então vamos cantar um salmo maravilhoso, um cântico ao Senhor, um hino que te louva e que te exalta, e agora sim, Senhor, compreendendo a maneira como o Senhor trabalhou na história da nossa igreja e na nossa vida. Teu nome há de ser glorificado, Senhor, e vai ser muito mais bonito do que tem sido hoje, porque o Senhor é o Deus que pode fazer em nós coisas melhores a cada dia, para que teu nome seja cada vez mais glorificado no meio do teu povo. É para a tua glória que oramos assim, que agradecemos ao Senhor e que aguardamos aquele dia. E no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe.